Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Alguém hoje pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Se ao final da reunião, se eu tiver alguma dúvida, quiser conversar, é só nos procurar, tá? Mas sinta-se desde já acolhido por todos nós e pela espiritualidade amiga da casa. Nós hoje teremos o nosso companheiro Roberto Michalski, que vai nos falar sobre resgates espirituais. Como preparo para o nosso estudo, para nos harmonizarmos, eu trouxe um texto do livro Fonte Viva, ditado pelo Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. O título é Nascenda Escabrosa. Eu esqueci de perguntar se todos estão me ouvindo aí atrás bem, tá? Nascenda Escabrosa. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo, Hebreus 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza sob o manto noturno, embora guardemos fonte de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Os trabalhos da casa. E que quem quisesse falava com o grupo da reunião. Ia ali naquela árvore, ali no cantinho daquele livro, colocava a mão e fazia um pedido que ela ia atender. E eu escutei aquilo. As pessoas vão olhar, eu não vou lá fazer pedido. E aí ficou essa coisa na minha cabeça. Nesse dia que eu entrei sozinho, não vi ninguém, tomei coragem, fui lá, orgulhoso, né? Fui lá, botei a mão na árvore e fiz um pedido. Voltei, sentei ali em frente à cantina e abri o Evangelho, porque o meu pedido foi que eu abrisse o Evangelho em alguma coisa que eu precisasse. Abri, muitos chamados, poucos escolhidos. Uma parábola fala dos enviados, foram sacrificados e tal. Aí eu falei assim para mim, tá vendo? Nada a ver. Eu esperei abrir assim, com orgulho, alguma mensagem com relação a algo que eu precisasse mudar moralmente, vaidade, mas muitos chamados, poucos escolhidos. Tudo bem. Aí daqui a pouco vem a Heloísa, essa que se encarnou, sentou na mesa. Ô, Michalski, como é que vai? Deu 2, 3 minutos, veio o Jorge, desse corredor aqui.
Foi do meu lado, sentou do meu lado, deu um tapinha nas minhas costas. Se prepara que você vai dar a sua primeira palestra. O tema é muitos chamados, poucos escolhidos. Deu para entender? Uma progressão. Então, por que eu estou falando isso? Confie na espiritualidade. Nós temos a nossa fé, porque nós lemos coisas e passamos a acreditar naquilo. Né? Pessoas leem a Bíblia e acreditam piamente, às vezes, na palavra crua que está ali. No Espiritismo, nós temos aí centenas de obras também, mas nós temos um diferencial que é a mediunidade. Isso faz toda a diferença. A doutrina espírita foi toda construída pela mediunidade e sabemos que é um trabalho do Cristo, né? E por trás de tudo está Jesus, que falou que é a alma do Consolador. Portanto, tudo que nós estudamos, aprendemos, os trabalhos na casa ajudam muito, os estudos, nós temos que levar a sério. E nós estamos vivendo um momento no mundo de muita turbulência, no Brasil e no mundo todo. Muito choque, muita diferença, muita discussão, muita guerra, né? Como é que foi o século XX? Guerra atrás de guerra, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E a doutrina espírita veio na metade do século XIX, exatamente quando tinha que vir, quando a ciência despontou. Então, nós que temos mais leitura, mais conhecimento, mais vivência da mediunidade, que eu posso falar no meu caso, a gente incorpora esses ensinamentos e é uma crença calcada numa realidade que a gente constata pela mediunidade. É diferente de você apenas acreditar porque você leu e você acredita porque leu. Entendeu? Quando você lida anos a fio com a mediunidade, você consolida a fé, que é uma fé raciocinada que a gente pode questionar. Por isso que eu contei a historinha da árvore ali, do muitos chamados, poucos escolhidos, até como homenagem ao Jorge, a Luísa, que se foi há pouco tempo. E eles estão bem nessa vida espiritual. E aí está o grande ponto para a gente começar. Vida espiritual. Vida espiritual é uma realidade, eu repito isso como chavão, não é o mundo dos mortos, não existe isso. Hoje eu vejo assim, eu vejo vocês, seres multidimensionais. Nós vivemos em diferentes realidades, em diferentes dimensões, tão reais como essa daqui. Essa é uma delas, onde nós nos revestimos dessa matéria, dessa realidade, desse plano, do carbono, do hidrogênio, está lá na tabela periódica. Mas existem outras realidades, outros planos vibratórios, outros níveis de vida que não são necessariamente similares a esse onde a gente se reveste dessa matéria. Mas nós nos manifestamos nesses outros planos revestidos de matéria também, só que é outra matéria. Essa outra matéria que forma, por exemplo, uma colônia como o nosso lar. Tá? Para quem está lá, aquela realidade é tão real como essa daqui. Você se vê pisando em algo, os espíritos se locomovem, tem veículos, né? E é isso que às vezes funde a cabeça das pessoas, porque a maioria das pessoas acredita que você continua vivendo. Mas quando vê uma obra como o nosso lar, onde tem construções, ruas, veículos, a pessoa fala, como é que pode isso? Porque a nossa mente está condicionada a essa realidade, a essa matéria. Então tentem desvincular a vida de vocês apenas considerando essa matéria. A criação de Deus não se limita ao que nossos olhos conseguem ver, nossos ouvidos ouvir. As energias vibram além desses limites. Então a criação de Deus é muito mais ampla. Nos mundos muito superiores, aí sim, a vida é bem diferente dessa até de nosso lar. Mas a nossa realidade ainda está nessa condição onde nós estamos ligados às formas das coisas, tá? E vamos parar por aí. O mundo espiritual é real, então, e ele se manifesta de várias formas, e as mensagens que nós recebemos, a gente tem que levar muito a sério, porque esse momento do planeta, um momento de transição, de grandes conflitos,
É aquele momento que Jesus falou lá atrás, que vai chegar uma hora, que ele chamou do fim dos tempos, onde já haveria uma separação espiritual. Mas ele falou sobre isso simbolicamente, separação dos bodes das ovelhas, os que vão sentar à direita e à esquerda do Pai, separação do joio do trigo. É o linguajar que ele podia usar naquela época. Mas ele foi bem claro, quem é que sentaria à minha direita? Quem são as ovelhas? Aí ele vai falar, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu, me vestiste, estava preso, na prisão, me visitaste, etc, etc. Então ele define direitinho quem são os que vão ficar de um lado, quem são os que vão ficar do outro. E nós aqui hoje estamos no século XXI, nós temos toda uma história de outras encarnações, e vocês que estão aqui no Cruzeiro, né, eu acredito que muitos se estudem, se não estudam, convide, estudem na casa, é muito importante, é completamente diferente de você estudar sozinho, em grupo, ouvindo. Então vocês já devem ter incorporado, de certa forma, cada um num nível, essa realidade espiritual. Então nós temos que ver a nossa vida material, todo mundo tem que pagar conta, gosta de ir à praia, namorar, viajar, vamos fazer isso. Mas não se esqueçam que não é para isso que nós estamos aqui. Então dá atenção ao outro lado, aquilo que vai pesar quando a gente passar por lá de lá. A realidade que nós vamos. Qual realidade que nós vamos? Para que plano nós vamos? Nós estamos construindo isso agora. Por isso que é tão importante focar no agora. E as informações espirituais servem para quê? Para você falar de coisas que vão acontecer e que estão acontecendo na espiritualidade, para dar força para o agora, para a gente focar no hoje, né? Para ficar sonhando, eu vou ser feliz quando eu... Não, tem que ser agora. Então quem tem mágoa, resolva agora. Quem tem sentimento de culpa, resolva agora. Quem tem que pedir perdão ou perdoar, perdoe ou peça perdão agora. São essas questões que são as principais. Agora, nós vivemos conflitos e temos que trabalhar esses sentimentos, esses conflitos. Essa mensagem que está aí, que eu vou ler para o pessoal que está em casa, vocês podem ler aqui, que nem sempre fica tão nítido, né? Eu gosto muito dessa mensagem, acho que eu pagar essa luz aqui. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto muito dela. Alguém se identificou como um espírito protetor, ou seja, um espírito de ordem superior. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral. A que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade. O Espírito Protetor está no capítulo 16, item 12, uma mensagem de 1861 em Cracóvia. Essa mensagem, eu acho que ela puxa a nossa orelha com relação ao que nós temos que fazer. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente gosta de passear, namorar, viajar, etc., nós temos que dar muita atenção a isso. Porque a nossa felicidade depende disso. Não existe felicidade com ignorância, não existe felicidade fora do amor. E a pior coisa que tem é o espírito passar por lá de lá cheio de conflitos, depressão, que ela não conseguiu resolver, o que eu falei, mágoa, desejo de vingança, perdão, falta de perdão, o espírito todo preso a conceitos equivocados, sentimentos muito ruins. E isso acontece muito quando você está muito afastado da questão espiritual. Às vezes a pessoa tem até uma religião, mas ela não está lutando para corrigir as suas imperfeições, que é o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Ele não veio falar que nós estamos salvos com o sangue dele na cruz, ele não falou isso. Ele
ficou 3 anos ensinando o caminho para a gente chegar a uma condição superior, e é um trabalho constante. No diálogo com Nicodemos, ele fala da reencarnação, que eu sempre repito, era e é crença dos judeus, tá? É uma palavra em hebraico, Google Neshamot, Google a reencarnação. Isso faz parte do judaísmo. É só entrar na internet, judaísmo, reencarnação, no YouTube, vocês vão ver um monte de rabinos falando sobre a reencarnação. Por que isso é importante? Porque Jesus veio como judeu e não veio destruir a lei. E Nicodemos, quando foi conversar com ele, aí se escondidas, aproveitar o pouco tempo que ele tinha para falar de um assunto complexo, elevado. O que ele escolhe para falar? Do Neshamot. Entendeu? E Jesus fala, não te admites que é preciso nascer de novo. Então, nosso distanciamento das questões espirituais, e o pior, a humanidade fica batendo cabeça naquela questão que a minha religião é melhor que a sua, e que a minha salva, a tua não salva, ou então a pessoa não tem religião nenhuma. E existem até pessoas que não têm religião, que são muito boas, e elas nem sabem, mas elas vão estar bem espiritualmente, vão ter algumas surpresas, mas eles estão bem. Será que os chineses não estão salvos porque não conhecem o cristianismo? 1,5 bilhão de pessoas, os indianos, mais de 1 bilhão de pessoas, né? E os que vieram antes de Jesus não estão salvos, não. Então essas questões ficam na cabeça das pessoas e elas não trabalham o que tem que trabalhar, porque realmente é importante. E aí está o que é importante, pelo menos parte do que é importante. Disso que eu falei, de que nós temos que trabalhar hoje. Trabalhar o que é humildade. Jesus falou, felizes, né? Bem-aventurados os humildes, pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Ou seja, ninguém atinge uma condição espiritual superior, esse reino dos céus que está dentro de você, se não desenvolver a humildade. Nenhum desses espíritos aqui se apresenta numa reunião mediúnica arrogante. Quando eles dão uma chamadinha, é com toda a sutilidade. Aí a gente fica até com vergonha, mas eles falam com amor, nunca com arrogância, nunca com superioridade. Eles se colocam no nosso nível. O que Jesus fez? Antes de ser preso, a última coisa que ele fez, o último ensinamento, reuniu os apóstolos, tirou aquela túnica, ficou com aquele cirolão, né? E foi lavando os pés dos apóstolos. Pedro até falou, você não vai lavar meus pés. Ele fala, se não lavar teus pés, você não vai estar comigo no reino dos céus. Então lava os pés, a cabeça, lava tudo, né? E no final ele fala para eles, vocês entenderam o que eu fiz? Se eu sou seu mestre e senhor, e é das raras vezes que ele fala isso, se eu sou seu mestre e senhor, e eu sou, e faço isso a vocês, vocês vão e façam o mesmo. Ou seja, quando eu for embora, não se achem superiores a ninguém. Vocês são iguais aos seus irmãos, como eu me considero igual a vocês. Então, a humildade, a gente tem Francisco de Assis, o Dr. Bezerra, Chico Xavier, todo espírito que a gente identifica como sendo superior, ele é humilde. Então, é uma condição que a gente tem que desenvolver. Começa quando? Em casa, marido e mulher. Sabe aquela discussão que cada um quer falar mais alto que o outro, ter razão? E às vezes a coisa sábia é se calar, e a gente não cala, quer ganhar discussão, isso separa casais, isso cria problemas. Então a humildade é algo que tem que ser trabalhado. Qual é o oposto? O orgulho, né? E ele vai desfilando aqui, né? A mansidão, ser manso por dentro, manso e pacífico. E quando ele fala que lá no fim dos tempos haveria a separação espiritual, quem é que ficaria na terra? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. E fala da resignação da dor, fala dos que têm fome e sede de justiça, justiça até nas nossas relações, em casa, temos que ser justos uns com os outros, e quem tem um mando, tirando uma posição muito destacada na sociedade, mas às vezes a pessoa tem uma empregada em casa, não é justa com ela, que se coloca numa condição superior, não é humilde com relação ao empregado, e às vezes não é justo. Nem vou contar histórias aqui que eu já escutei sobre isso, de relação de
empregada doméstica, as pessoas não tratam da maneira que nós, pessoas, não, algumas, né? Com certeza que muitos, a maioria, se não todos, tratam bem. Eu só estou dando esse exemplo. Bem-aventurados e misericordiosos, não precisa nem falar do perdão, né? A falta do perdão cria elos. Muitos obsessores são por causa de questões de falta de perdão. Era um inimigo lá atrás, desencarnaram dois, brigando lá de lá, e reencarnam um, o outro fica do lado de lá. E fica em cima desse aqui, que não lembra do passado, mas tem culpa no cartório, vamos dizer assim, e fica sendo assediado pelo outro. E nas reuniões mediúnicas a gente tem que conversar com o espírito, olha, já mudou, não é a mesma pessoa. Então, o perdão quebra elas, é de uma importância fundamental nesse nosso processo de evolução espiritual. Os puros de coração, aí é difícil, né? Puro de coração é chegar ao ponto de sequer você pensar numa obra. Olha, isso para mim é difícil para certas coisas. Para você ser puro nesse sentido, um Chico era tão puro, né, dentro do nosso, que a gente achava até ele ingênuo, Francisco de Assis, mas não é, é pureza, não tem maldade dentro dele mais. Né? Imagina um espírito que está muito à frente, é pureza total. Por isso que quando eles se apresentam para nós, não tem nenhum sentimento de superioridade, nenhum sentimento ruim. Pega o pior assassino, eles vêm como espíritos doentes. É assim que eles vêm, doentes. Como é que eles nos veem também? Porque a gente não sabe a distância, né, dos espíritos que estão aqui conosco. Doentinhos, eles precisam desenvolver o amor. Eles estudam, mas não entendem ainda, não colocam em prática. E para último, os pacificadores, né? Pacificador em tudo, você levar a paz à sociedade, dentro de casa. Porque tem famílias que vivem um verdadeiro inferno, não existe paz. Então essas bem-aventuranças, que são parte do Sermão da Montanha, eu diria que a gente tem que prestar muita atenção nessas virtudes, porque tudo isso aqui pode ser sintetizado numa palavra, amor. E quando a gente desencarna, o que pesa? O que vai nos levar para um plano superior ou não? O quanto a gente desenvolveu essas virtudes, esse amor. Essa figurinha eu sempre faço, né? Todo mundo deve conhecer. Nós estamos pisando aqui. Isso aqui é o orbe terrestre. A Terra, aqui é onde a parte sólida. Aqui seriam as esferas espirituais. Então você está aqui, desencarna, você vai para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá. Isso aqui, essa estrelinha, comanda nosso lar. O que vai definir a sua posição espiritual? É a vibração do seu perispírito. Quanto ele é mais denso, mais leve. E o que dá essa vibração mais leve? É o amor, são as virtudes. Isso é como se fosse uma lei. Quanto mais o espírito ama, quanto mais ele é virtuoso, maior é a vibração dele. E quando um espírito cometeu erros demais, nesse momento nós estamos em presídios, pessoas que cometeram crimes, estão com o celular lá no ouvido, aplicando golpe em velhinho. Não é? Quando desencarnar, ele vai para cá. Por quê? É espírito denso. O André Luiz mesmo ficou um tempinho, fez um estágio por aqui. Depois ele foi resgatado para a colônia, quando ele muda a vibração dele um pouquinho. E quando é que ele muda a vibração dele um pouquinho? Quando ele faz uma prece. Ele cede. Porque até então nem prece ele tinha feito. Ele estava tão afastado dessas realidades. E hoje, uma das referências das obras, a espiritualidade escolheu ele, por algumas qualidades que ele tinha, foi um médico muito conhecido, muito inteligente, então ele tinha potencial. A espiritualidade investe muito em quem tem potencial. E ele virou uma espécie assim, de repórter do mundo espiritual. Tem aquela série, a Vida do Mundo Espiritual, que começa com o nosso lar, o 13º livro, aí a vida continua, que a gente estuda muito na doutrina espírita. Então, quando a gente fala de virtudes da nossa posição espiritual, é aquela primeira mensagem, né? O Espírito falando mais ou menos assim: eu fico impressionado como vocês não dão atenção a isso. A felicidade de vocês depende disso, de vocês olharem para dentro de vocês, olharem para o lado moral, porque senão
senão vocês vão sofrer, porque existem leis, a lei é de amor, isso é repetido toda hora. Jesus falou amor, perdão o tempo todo, né? Então, isso aqui é uma realidade que a mediunidade, então, vem trazer como uma informação nova. Porque quando Jesus anunciou o Consolador lá atrás, antes de ser preso, ele estava explicando muitas coisas que a gente não entende, não estava entendendo, explicaria outras que nós não entenderíamos. Ele falou que no futuro vai haver outro Consolador para explicar tudo. Só quando ele começa a linguajar de ciência e tal, é que vem o Consolador, na verdade, do século XIX. Porque falar disso aqui no tempo dele, não pensar. Eu sempre repito isso. Qual era a ideia de se fazer da Terra? Era plana, cheia de monstros em volta. Os navegadores tinham medo de entrar no mar. Era navegação costeira. Porque caía no abismo, os monstros pegavam. As estrelas eram furinhos numa abóbada. A água, a gente não tinha ideia de como era o fenômeno de cair água no céu. Então era uma visão toda completamente distorcida pela faixa evolutiva, né? Agora, hoje, a gente fala isso aqui, as pessoas, se eu falar aqui de dimensões diferentes, por exemplo, quem está aqui no nosso lar é como se estivesse aqui. Eles não veem as faixas superiores acima. Por quê? Porque essa faixa superior é o nosso lar, a quarta, a matéria é mais sutil, o corpo espiritual é mais sutil. Então, o espírito que está aqui, para aparecer aqui, ele tem que adensar o corpo espiritual para aparecer. Quem lembra do filme, a mãe do André Luiz faz isso. Ela adensa o corpo espiritual, conversa com ele, e a última cena está ali perto do lago, ela vai dando tchau para ele e vai desaparecendo. Ela está voltando para a dimensão dela. Então, quem está na dimensão dela também não vai acessar a superior, mas quem está na superior sempre acessa as inferiores. Então, nós estamos aqui hoje no Bezerra, esses espíritos das esferas superiores, eles fazem isso, varam isso tudo e vêm aqui. Por isso tem o preparo, a música, porque eles estão em outra condição mental, querem nos ajudar, e a gente precisa criar um ambiente vibratório mínimo, até por respeito a eles, para eles nos ajudarem, seja na reunião pública, seja nos tratamentos, da hipnoterapia. A vibração é muito importante, a música, a prece, entendeu? Porque é tudo um estado mental. Agora, quando a gente não faz nada de bom, o que acontece? Umbral. Por quê? Porque a nossa vibração está aqui. O bandidão, ele não vai passar para cá, ele vai estar aqui, coitado, porque ele ainda não entendeu nada do amor, ele ainda quer fazer mal e a mente dele está doente, é um espírito doente. Um dia ele vai sair dessa condição, porque ele é amado e é olhado por esses aqui da mesma maneira que eles nos olham, mas no momento eles estão ainda vivendo como se estivesse na Idade Média. Tá? Então nós, que às vezes temos todo o conhecimento, às vezes não, se bobear não vai para cá, vai. E aí tem todo o trabalho da espiritualidade para resgatar esses espíritos que passam por essas condições, que é o assunto de hoje, resgates espirituais. Isso aqui seria a coluna nosso lar, né? Conforme foi realizado por quem fez o filme, baseado em relatos da Igorina Cunha, sobrinha do professor Eurípides, ele ali, ó, sobrinha dele, desdobrava, ia no nosso lar. O Chico escreveu a obra. Aí um dia falaram, Chico, a Igorina tem uns desenhos do nosso atrás aqui. Ele olhou, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Aí saiu um livrinho chamado Cidade no Além, Chico Xavier e Igorina Cunha, que tem os desenhos do nosso lar, e um deles é mais ou menos isso aqui. Inclusive a esfera que eu mostrei aqui atrás, antes, é do livrinho da Igorina Cunha, explicando essa coisa das dimensões. Do filme Nosso Lar, toda hora eu estou mostrando isso aqui porque é muito instrutivo. Quem lembra, quem viu, esses três são, esse aqui é o mentor, André Luiz com Vicente, que aparece nas obras, os dois foram médicos e os dois estão aprendendo com esse aqui. Esses três estavam lá na colônia Nosso Lar e eles reencarnam. Existe uma programação reencarnatória.
Esse aqui vem como empresário, esse aqui vai dirigir uma casa espírita e esse vem como médium, uma mediunidade muito ostensiva. E toda a história do filme é sobre esses três encarnados e os desencarnados influenciando eles. Então eles têm uma programação reencarnatória e todos vocês tiveram, exceto quem estava muito mal do lado de lá. Não tem nem condição de planejar, eu quero isso, conversar. Não, eu vou reencarnar, eu vou lá, vai ser criada uma casa espírita, vocês vão me direcionar para lá, eu toco, vou lá, eu vou trabalhar, prometo que vou me esforçar. São as programações. Agora, quem está muito mal é uma reencarnação compulsória. A espiritualidade escolhe o que ele vai ter que encarar. Ele não participa desse processo. Mas dependendo da condição espiritual, nós participamos desse processo. Uma coisa que acontece muito, tem acontecido na Terra, é espírito que desencarna e não tem uma passagem lúcida pelo plano espiritual. Ele não está numa colônia, ele está num bate e volta no umbral, às vezes por séculos, entenderam? Então a vida espiritual é como se fosse um sonho distante ou um pesadelo, porque ele nunca encarou essa condição aqui. Está lúcido numa colônia. Por quê? Porque é um planeta inferior. Os espíritos ainda estão despertando com a sua condição de filho de Deus, ser espiritual, uma vida plena. Então, é muito importante a gente quebrar isso, não é? A gente ter uma passagem lúcida. Então, esses três, lá na colônia, estão no centro dos mensageiros, que é o segundo livro depois do nosso lar, Os Mensageiros. E o que faz o centro dos mensageiros? Planeja a reencarnação de muita gente que vem trabalhar nas casas espíritas. E aí a gente assume certos compromissos. E o filme trata sobre isso. Agora, todo mundo tem um planejamento. E às vezes o grande trabalho é unir uma família, é tirar um espírito que vem como seu filho, de uma situação ruim, você se dedicar a ele. E tem 1000 situações onde é feito um planejamento. E aí vai começar a sessão de cinema, que eu falei. Então, o primeiro filmezinho, que é bem rapidinho, é uma conversa deles falando sobre o planejamento reencarnatório. E vocês vão perceber que esses três aqui estão com medinho de reencarnar. Então, vamos assistir? Som. Cadê o som? Vou botar de novo. Quantas vidas nós já vivemos? Quantas vezes nós já aceitamos e lutamos em projetos? É mais aqui, Tá baixinho, realmente. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Aumentou conversando com eles, né? É aquela que nós dá salto quântico. Ou, infelizmente, atrasar tudo. Observe. Será que a gente... Deixa eu tirar o som da Ave Maria, tá? Eu boto de novo. Técnica. Cadê a Ave Maria? Isso. Não que a gente não queira Ave Maria, né? Vamos lá de novo. Vou começar, tá? Quantas e quantas vidas nós já vivemos? Quantas e quantas vezes nós já aceitamos e erramos projetos como esse? O que é realmente importante agora? Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. É aquela que pode dar o salto quântico. Ou, infelizmente, atrasar tudo. Observe. Será que a gente podia estar mais avançado? Podia. É esse o tempo das coisas? Talvez. Será que a gente poderia usar o nosso tempo para realizar
amenizar as dores e os sofrimentos. E o sofrimento tem mesmo que existir. Todos os dias eu me faço essas perguntas. Mas então, temos um compromisso com o nosso projeto? Nossa amiga, desculpa perguntar. Eu sei que eu não deveria. Eu não posso ficar sentado nisso. E se não der certo? Nós temos algum plano alternativo? O que é não dar certo? Como esse projeto não depende só de mim, por exemplo. Também não posso responder por eles. Se for só tudo, o problema me garanto. E se eu não tiver o planejado, pode me tirar daqui sem nome de verdade. Também, na verdade, eu sugiro que se a gente fracassar, sejamos tirados da vida para não piorar as coisas. Mensageiro, se me permite, que falando aqui do plano espiritual, assim, parece fácil, né? A gente não tem medo de morrer, não tem problema financeiro, não tem como pagar. Mas uma coisa me preocupa. Não é o amigo que vai esquecer de tudo isso quando nascer. Esquecer é parte do processo. Não podemos ficar repetindo os erros e os vícios. Exatamente. Eu não posso me dar o luxo de falhar de novo. Olha quantas vidas eu estou errando, uma atrás da outra. Então, temos um compromisso? Onde? Vai dar tudo certo. A gente se encontra lá. Eu vou te ajudar. E a gente vai cuidar de você. O mensageiro vai ter um lugar maravilhoso para trabalhar na terra. Agora, pensem, no caso de vocês, o que será que de repente foi planejado no princípio. Dá para pensar? Quando chegarem em casa hoje, aquela relaxada, pensa na família, nas pessoas que vocês encontraram, aquelas que porventura tenham feito mal a vocês, ou porventura vocês tenham feito mal a elas, um momento infeliz, os filhos, os amigos, o local de trabalho, quem que vocês encontram, como vocês estão encarando essas situações, como é que estão os temperamentos, os relacionamentos, como a família de vocês vê vocês, como é que eles veem vocês. Então são assuntos que a gente tem que pensar se existe um planejamento, se no nosso caso não foi compulsório, o que será que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo no meu tempo? O que eu estou fazendo na minha vida? Lembra do Sermão da Montanha? Nós estamos trabalhando essas coisas. Lembra aquela primeira mensagem daquele Espírito Protetor? Fica admirado como vocês não dão atenção a isso, não é isso que ele fala? E se você olhar para a humanidade, a grande realidade é que a maioria não está nem aí para essas coisas. Tem um mundo atrasado ainda. Agora, nós estamos naquele fim dos tempos, onde vai haver essa separação do joio do trigo, das ovelhas, dos bodes, né? Então, nós estamos inseridos nesse contexto e vocês são felizardos por terem reencarnado no Brasil, com todos os problemas que o Brasil tem, e terem sido direcionados para ter contato com esse Consolador. Será que isso não estava no projeto reencarnatório de vocês? E quem está assistindo em casa também? E o que nós estamos fazendo dessa informação toda? O que nós estamos fazendo disso? São coisas para reflexão. Agora, esses três reencarnaram. E, de certa forma, o médium então falhou muito. Né? Vamos falar alguns casos de resgate. Vou numa sequência agora. O Otávio médium, ele assediava as mulheres, ele cobrava, ele fazia coisas paralelas.
ele começou até a obsidiar a casa. Ele desencarna e vira obsessor dos dirigentes da casa. Então, a vibração dele, e ele teve todas as condições, porque o mentor ficou em cima dele, ele teve todas as condições de mudar, mas estava tão preso. E a reencarnação, essa coisa de esquecimento do passado, você se revela como você é. E você tem que mostrar nas suas atitudes, nos seus atos, quem você é. Então o que acontece? Ele vai para os umbrais e fica muito mal durante um tempo. E o mentor fica do lado de lá anos esperando ele fazer o que André Luiz fez no momento de arrependimento, fazer uma prece pelo menos, mudar a vibração, se arrepender. Porque tem isso, você fica lá purgando, não é castigo não, é uma coisa, é uma catarse, o espírito está lá e ele precisa, ele se salvar daquela situação. Então um mínimo de ato de humildade, de pedido de ajuda, de uma prece, ele tem que demonstrar. E é incrível, às vezes fica séculos, alguns espíritos assim, ele não ficou séculos. Aí o mentor, quando escuta o que ele queria, ele mergulha literalmente nas trevas e vai resgatar o Otávio, que é o nosso assunto, resgates espirituais. Então, para que a gente passa essas coisas? Não é para botar medo, não é. Não vamos pisar na bola, isso é sério, isso não é ficção, entendeu? A gente está falando de coisa séria aqui. E nada melhor do que imagem, né? Que vale mais do que 1000 palavras. Então vamos ver o resgate do Otávio, que é o médium. Passaram anos.
nostro lar violado. Daí o bicho pega de frente para o governador da Polônia, de volta, imagina, né, a vergonha, sei lá. Mas a lógica que ele foi preparado, desde que ele é resgatado, para estar nessa condição de volta à Polônia. Né? Mas isso é o sentido também do amor que esses espíritos têm por nós. Eles mergulham nos umbrais e vêm de planos superiores do nosso plano aqui, que para eles é como se fosse um umbral, entendeu? Espíritos doentes, cheios de problemas, nós somos complicadinhos, né? Então é um amor muito grande, ninguém é deixado para trás, pode ser o pior da pior espécie. Ele sempre é observado e amado, ele só precisa se transformar, ele só precisa mostrar um mínimo de recuperação, de vontade, de potencial de ser investido nele de novo, para ele se erguer. Tá? Então isso que foi visto aqui é a realidade de muitos seres na Terra. E muitos estavam há séculos. Quem fez a espiritualidade no fim dos tempos? Passou aquela rede, botou um monte para reencarnar no século XX. A população da Terra saiu de 1 bilhão e pouco no século XIX para, nós estamos hoje em cerca de 8 bilhões de encarnados. E nesse bate-volta por causa de guerra, né? Então, muitos estão tendo a última oportunidade antes dessa separação espiritual. E para onde eles vão continuar sendo acompanhados, amados, tá? Até que eles possam voltar a um estado de sair dessa doença. Porque a falta de amor, do ponto de vista espiritual, é doença. O espírito inferior é doente, ele não ama. E o que nós estamos fazendo aqui? Encarnados, aprendendo isso. É isso que Jesus veio exemplificar, além de falar. Então, é importante ou não é? Agora, no filme Nosso Lar, esse é do segundo filme. Agora eu vou mostrar do primeiro filme. Quem viu, lembra do livro também, tem a Heloísa, que é a sobrinha do Ulisses, que é acolhida na colônia Nosso Lar, e ela fica revoltada, porque ela desencarnou nova. Mas para ela estar no Nosso Lar é porque certamente, usando a fé raciocinada, ela não tinha muitos méritos, não era essencialmente uma pessoa má, não era, tanto que ela ficou na colônia. Mas ela não tinha evoluído, ela não tinha maturidade espiritual. Então ela não aceita aquela condição. Ela não aceita aquela condição, e o que ela quer? Voltar para a Terra, porque o noivo dela ficou aqui. E ela ficava revoltada. Então ela conversa com a avó. Eu nem botei essa cena aqui, que é posterior. A avó dela, a mãe de Lícias, num planejamento reencarnatório, vai reencarnar por causa dela, da Heloísa. Ela vem primeiro, a avó, né? E anos depois vem a Heloísa para ser filha dela. Então, uma missão de sacrifício. Vem para colocar aquele espírito que ela ama muito, que é a Heloísa, no caminho de mais maturidade. E será que muitos aqui não fizeram isso por nós? Ou será que alguns de vocês não estão fazendo isso por um filho, por alguém? A gente não sabe. Mas a Heloísa, então, tenta fugir, sair do nosso lar. Não tem conhecimento. O que acontece? Para ver a Terra tem que atravessar o umbral, né? Tem aquelas faixas. E no nosso lar, de certa forma, ela está protegida naquele ambiente vibratório. Quando ela, usando o livre-arbítrio, se aventura a atravessar aquelas faixas mais densas, ela absorve aquelas energias densas. O que vai acontecer com ela? Ela vai cair, né? E vai precisar ser resgatada de novo. Então é essa cena que eu vou mostrar. Ela tenta fugir do nosso lar. Heloísa, não vai funcionar. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Agora você acostuma os pensamentos emocionais. Você está doido para mim. Não aguenta mais esse tom mais. Todo mundo tem um conselho para te dar na vida. Vamos embora. Vamos ser felizes de verdade. Não vai dar certo.
É a nossa vida, doutor. Nós temos esse direito. Nós não temos esse direito. Desequilibrada, obcecada pelo noivo, Heloísa jamais conseguiria atravessar as densas camadas de umbral que cercam a terra desde a superfície até as fronteiras da cidade. O resultado, lei de ação e reação. Você tinha razão. Eu não consegui. Nunca pensei que fosse ser isso para você. Mas um dia todas as respostas chegam, todas. Por que eu sou assim? Por que eu faço só por nós, pessoas? Um dia você vai entender. Quando esse dia chegar, você vai sentir uma certeza. Quando essa certeza for inalável, você vai crescer. Eu não tenho conseguido nada. Essa beleza eu também acho. Isso é a nossa amizade. Deus vai fazer bem. Aprendi muito com você. Obrigado. Fica bem. Precisa, carência, algo que eu posso fazer por você, já fez isso. Já fez. Reverente. André Luiz sutilmente meteu o pau da sopinha do nosso lado. Quando chegar lá vai estar melhor. Agora parece ficção, né? E isso ele está falando de uma realidade bem próxima de nós. Como é nosso lar, bem próximo. Quando a gente fala de mundos superiores, planos superiores, a gente tem muito pouca informação ainda na doutrina espírita, porque a nossa realidade é essa. Então eles batem nessa tecla da nossa mudança, da nossa transformação. E se passar coisas superiores, a gente tem que estar preparado para isso. Então, o primeiro objetivo nosso é romper essa barreira de ignorância, de falta de amor, e você se espiritualizar. Não é tanto ter uma religião. A religião é religar com Deus, é você se religar com Deus, seja como for, mas com você mesmo, como filho de Deus. Deus está ali, está colado, está dentro de nós. Né? Então é isso que nós precisamos fazer. E pela hora, vou passar o último vídeo, que mostra o seguinte, resgate de 1, de 2, de 3, e quantos são milhares? Como é que a espiritualidade faz? Isso já aconteceu.
Então as colônias todas são mobilizadas ao redor da Terra para resgatar, porque não tem colônia só no Brasil, em cima do Rio, não. Nosso lar foi conhecido por causa do Chico Xavier. Tem outra muito conhecida da Alvorada Nova, de um outro livro que fica em São Paulo, mas são milhares de colônias. Então esse vídeo que eu vou passar é uma cena muito bonita até desse primeiro filme Nosso Lar, que mostra os resgates em massa, resgates coletivos. E quem estiver preparado para chegar lá, vai chegar. E vocês vão ver que alguns chegam de maca, uns chegam... Por quê? Porque o psiquismo deles está ligado àquela situação. Outros já chegam caminhando. Então tem a ver com progresso, uma série de coisas. Tá? Então, por causa da hora, eu vou passar o último vídeo, para a gente poder encerrar, dos resgates coletivos. Vou pular isso aqui. Em setembro de 19, espíritos revelados pelo familiar pereceram dos céus. Os prainhos foram movidos ao longe. A cidade é passada por eles. Amado cidadão de Luzmar, ministros, como vocês sabem, nosso trabalho de dar ajuda aos que vieram do planeta tem exigido disciplina, admiração e muito envolvimento. O processo de renovação da vida humana chega ao ponto de missão verdadeiro, esforço redobrado aos que estão nos serviços edificantes de nossa obra. Uma grande guerra de alcance mundial começa. E não se sabe ainda quando terminará. Milhões e milhões de almas voltarão em breve ao mundo espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós.
pessoal, nosso tempo se foi, eu deixaria isso aí para o finalzinho, né? São reflexões, importância nós estamos dando a esse aperfeiçoamento moral, tão falado, o quanto esses ensinamentos espirituais foram realmente assimilados, né? E você, está olhando para dentro de você, está subindo suas imperfeições, está ocupando as pessoas à sua volta, como é que você está nesse processo? Qual o seu comportamento junto à família, os amigos, a sociedade? Qual será a sua real situação espiritual? O quanto você desenvolveu essas virtudes, esse amor? Né? Você segue ou tenta seguir o que Jesus ensinou? Invista espiritualmente em você, façam esse esforço. Né? Isso é seguir Jesus, é se esforçar. Aliás, é assim que se define o verdadeiro espírito, né? Se esforça para domar as más tendências e, como consequência, ver o progresso moral. Então, vou encerrar por aqui por causa do tempo. Que Jesus abençoe a todos. Falei que ia ter sessão de cinema, viu? Para quem decidiu vir aqui. Obrigado pela atenção. Pessoal de casa também, um abraço. Muito obrigado. Agradecemos a Alvo pelas reflexões e, sobretudo, pela emoção, né, das cenas que tivemos oportunidade de assistir. Nós vamos passar agora no segundo momento da nossa reunião, que é o passe, pedindo aos passistas que se coloquem, por favor, em posição. E as pessoas que vão receber o passe, que permaneçam nos seus lugares, se estiverem confortáveis para isso, que fechem os olhos. Para que possam, nesse instante, receber tudo aquilo que aqui vieram buscar. Que nesse instante, então, possamos acerenar os nossos corações e ficarmos apenas pensando em Jesus.
Graças a Deus. Graças a Deus. Querido Mestre Jesus, estamos chegando aos momentos finais da nossa reunião de hoje e queremos, Senhor, mais uma vez agradecer por tudo. Agradecer pela nossa vinda até aqui. Agradecer, Senhor, por todas essas reflexões que tivemos oportunidade de fazer. Agradecer, Senhor, pela vida que Deus, nosso Pai, nos concedeu e vem nos concedendo a cada dia, nessa oportunidade da reencarnação. Que possamos, Senhor, refletir bastante sobre isso, refletir sobre essa oportunidade que estamos tendo de vivenciar a cada dia novas experiências, novas oportunidades, novas chances, Senhor, de recomeçar cada dia melhor. Que possamos, Jesus, não só apenas refletir, mas principalmente sentir dentro de nós essa necessidade, esse desejo profundo de caminhar contigo, de procurar, Senhor, seguir os teus ensinamentos com amor, com humildade, com fé, com coragem, porque muitas vezes desanimamos, como vimos até na página inicial, sentimos como se estivéssemos envoltos no nevoeiro, mas nem tu, nem Deus, nosso Pai e Criador, nos abandona nunca, nem solidão, nem abandono, nunca estamos sós. A sua presença amiga, a tua força, nos acompanham e nos fortalecem sempre. Basta apenas que nós busquemos elevar o nosso pensamento, abrir o nosso coração, deixar que transborde esse amor, para que possamos, Senhor, fazer um contato contigo. Queremos, Jesus, pedir pelos nomes que são colocados na nossa caixinha de preces, os que não foram colocados, mas que estão nesse instante nos nossos pensamentos, nos nossos corações, que sejam também alcançados e atendidos por Ti nas suas necessidades. Queremos pedir, Jesus, pelo nosso companheiro Michal, que fez o nosso estudo de hoje, pedindo a Ti, a espiritualidade amiga, que o ampare sempre também nesse trabalho de divulgação do amor e do conhecimento, que são as duas alavancas, Senhor, que vão nos levar a um plano maior. Ao encerrarmos também a nossa reunião de hoje, queremos aproveitar, apesar de ser uma data, mas de qualquer forma, Senhor, é a data em que se homenageia as vovós e os vovôs. E que nesse instante, Senhor, possamos pedir a Ti que abençoe a todas as avós, todos os avós, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. E aquelas pessoas que não têm mais perto de si os seus avós, que possam interessar nesse instante um abraço caloroso, um beijo, uma mensagem de saudade, de carinho, e que os que ainda estão ainda no plano terreno, que sejam também envolvidos por Ti, protegidos e fortalecidos nessa grande missão, que é a missão de amar.
Mais uma vez, Senhor, te agradecendo por tudo, pedimos a tua permissão, a permissão da espiritualidade amiga que coordena os nossos trabalhos, para darmos por encerrado a nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus.